Ai. Bom dia, meninos e meninas! Finalmente de cenário novo, numa casa nova, num ambiente novo, tudo novo, exceto eu que eu tô velho. É mais um vídeo do canal Heterônimos e agora sobre os autores da escola literária barroco, e eu gravo este negócio de pé, por isso que eu posso fazer vários movimentos. Bom, galera, no último vídeo a gente falou sobre os aspectos gerais do barroco, né, o contexto histórico, o contexto geral dele, as características principais. E nessa situação nós temos emergidos, na verdade, dois autores principais para a nossa língua portuguesa, que é aquilo focado, né, no vestibular, que é o que aparece no vestibular, que são esses dois autores e que nos últimos anos tem aparecido bastante. Eu vou falar de um poeta e de um prosador. O poeta, no caso, é Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno. Luciana, vá pro inferno! É um apelido dado porque ele falava mal de geral. Gregório de Matos era um português que morava aqui no Brasil já, e ele teve muito problema com a lei, muito problema com os poderosos da época, porque ele não tinha papas na língua. Ele não tinha o costume de se reservar na hora de criticar as pessoas. Ele vai ter basicamente três tipos de poesia: a poesia lírica, a poesia satírica e a poesia encomiástica. Dessas três aí, a que importa mesmo acaba sendo a lírica e a satírica pra gente. Dentro dessa poesia lírica você tem várias outras subdivisões, que são as poesias reflexivas, as poesias filosóficas, as poesias amorosas, as poesias sexuais. A poesia satírica dele vai ser focada em crítica social. Então ele não vai poupar palavras. Será que sai no vídeo isso? Acho que não. Ele não vai poupar palavras para fazer a crítica aos cidadãos da época, e principalmente aos poderosos da época. Tem um poema, um dos mais famosos poemas do Gregório de Matos, é um poema muito grande, eu não vou ler ele inteiro, ele se chama Epigrama, e é um poema figurinha carimbado em vestibulares, provas e coisas assim do tipo. Aqui é muito quente. Meu Deus! Que calor! O que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. E por aí vai, são sempre três versos, são uma estrofe com três versos, ele fazendo perguntas e dando uma respostinha depois, e uma estrofe seguinte de 4 versos, ele resumindo essa ideia do que falta na cidade. E o Boca do Inferno vai produzir também poemas religiosos nesse sentido, que são poemas que pegam pesado também um pouquinho, tá? Como o melhor exemplo é o Piquei Senhor, que na verdade tem vários nomes, né? Ou eles pegam o primeiro verso do poema, ou A Jesus Cristo Nosso Senhor estando poeta para morrer. Outro nome desse poema. Mas é um poema religioso, só que ele tem um processo argumentativo típico do barroco. É uma coisa que a gente vê também no Padre Antônio Vieira. E é um processo argumentativo que vai trazer esse espírito de dúvida, esse espírito de temor pelo perdão, ao mesmo tempo que ele não consegue se livrar da carne humana. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado e abrandar-vos sobejo um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. O que ele está falando aqui? Eu não pequei porque eu abandonei você. Eu pequei porque quanto mais eu peco, mais você me perdoa. E quanto mais você me perdoa, mais você mostra que você é glorioso. E quanto mais você mostra que você é glorioso, mais as pessoas vão ficar legais com você, afim de você. Então, eu peco para que você possa me salvar.
Deus vai mostrar a grande clemência dele ao salvar os pecadores. Então ele está fazendo um favor para Deus quando ele peca. E assim, senhoras e senhores, surgiu a promessa. O que é mais barroco nesse poema é a questão da contrariedade. Contradição. Ai, que burro! É a questão da contradição, das duas visões contraditórias. Porque a gente entende que quanto mais você peca, mais afastado de Deus você fica. Nesse poema, pela argumentação que o Gregório coloca, significa que quanto mais você pecar, mais próximo de Deus você estará. Porque quanto mais você peca, mais Deus te salva, e quanto mais Deus te salva, mais você recebe o toque divino. E, portanto, mais próximo do demiurgo você está. Outra fase muito importante do Gregório de Matos, além da satírica e da lírica religiosa, é a lírica reflexiva, que ele vai começar a refletir sobre aspectos da realidade. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo enfim pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza firmeza somente na inconstância. Eu havia falado lá que o barroco é extremamente pessimista. E esse poema é sobre a mudança das coisas. Nasce o sol, não dura mais que um dia, a beleza vai se transfigurando, que não sei o que e tudo mais. Ele sempre vai fazendo esse jogo de oposições, tá? Que é uma coisa muito forte no barroco. Ele vai colocar os opostos, que nem eu falei, que é o dualismo lá uma das primeiras características, e vai tentar juntar os dois, tá? Assim como ele acabou de fazer no outro poema, que ele pega a salvação e o pecado junta. Bom, no caso desse poema, ele vai trazer uma perspectiva que a única coisa que é firme no mundo é a inconstância das coisas. É uma perspectiva triste, é uma perspectiva pessimista, porque ele traz um ponto de vista em que as coisas vão acabando, vão se destruindo, não que vão se renovando. Tem um poema do Camões, eu não vou ler esse poema aqui, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que chama Mudam-se as coisas, mudam-se as vontades, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E esse poema, ele lida exatamente com o mesmo tema, só que como o Camões é clássico, ele tem uma visão mais suave da questão da mudança. Ele trabalha com uma mudança um pouco mais natural. Ele não vê a mudança como uma coisa ruim. Ele vê a mudança como a única coisa que se segue constante. E serve muito para exemplificar a diferença do homem clássico, do classicismo, para o homem do barroco, que é o Gregório de Matos. E aí você tem, para finalizar essa questão do Gregório de Matos, da poesia dele, você tem uma coisa meio racista. É que quando o Gregório de Matos ele vai fazer poesia lírico-amorosa, ele tem dois tipos de musa, uma preta e uma branca. No caso da preta é sempre pro sexo. E a branca ele encara de uma forma platônica. E o outro autor que geralmente aparece nos vestibulares ultimamente, como forma de interpretação de texto, não necessariamente como escola barroca, é o Padre Antônio Vieira, que é um dos maiores oradores da história da humanidade, e principalmente os maiores argumentadores que a gente teve em língua portuguesa. O Padre Antônio Vieira, nos sermões dele, vai seguir a mesma estrutura do EP. Então ele vai ter a proposição, o introito, a invocação, a argumentação e a peroração. A proposição vai ser sobre o tema do que vai falar, né? Então, por exemplo, o tema vai ser sobre o casamento e a falência da instituição do casamento. Aí ele vai seguir para o introito, que é nós podemos perceber isso, que ele vai mostrar a tese dele, né? Nós podemos perceber isso nos casamentos recentes que se destruíram, que eram amores eternos, como Brad Pitt, Angelina Jolie, William Bonner e Fátima Bernardes. Que maldade, você viu. Em seguida, ele vai para a invocação. Vai manifestar o principal, Que geralmente vai ser a Nossa Senhora da Aparecida. Aí a argumentação, que ele vai defender o seu ponto de vista. E a peroração, que vai ser a conclusão. É a mesma estrutura que você utiliza na dissertação do vestibular. E, dentro desse processo argumentativo, ele tem uma tendência a ser conceptista. Ele, inclusive, faz diversas críticas aos cultistas. Inclusive, ele tem um sermão para isso. Ele ficava tão puto com esse negócio
dos cultistas que ele gastava tempo dele na missa para desabafar para os fiéis. Esse desabafo se chama Sermão da 60ª, que ele vai fazer um ataque aos cultistas. Além disso, você tem outros 2 sermões muito importantes, que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, em que ele vai fazer uma crítica à distribuição de renda do Nordeste. E o outro que eles adoram que apareça no vestibular é o Sermão do Bom Ladrão, que é quando ele faz a crítica à forma que os governantes roubam. Bom, galera, esse foi o vídeo dos autores do Barroco. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Caso não tenha entendido direito o que eu falei aqui, deem uma olhada no primeiro vídeo que está linkado aqui embaixo. Tentem estudar, procurem os textos, deem uma lida. E qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, procurem lá na página do Facebook, curtem, compartilhem, se inscrevam em Sertanejo dos Infernos. Tchau!